Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema muito delicado que aconteceu na minha vida. Eu não sei o que que vocês vão comentar sobre isso. Eu vou me abrir aqui para vocês. Hoje vocês são os meus ouvintes. Eu resolvi falar isso porque é uma coisa muito doida, muito polêmica, mas que aconteceu na minha vida, né, gente? Que já passou também e eu não sei, eu gostaria de falar para vocês aqui, né? Como que isso interferiu pra eu ser a pessoa que eu sou hoje. Gente, eu tive uma vida sexual ativa muito cedo. Nossa, desde muito cedo que eu comecei a fazer piranhagens pelo mundo, né, gente? Desde muito cedo. E isso é uma coisa assim que na minha cabeça eu sempre fui uma criança, né, gente? Eu nunca tive noção de nada. Mas assim, pra contar a história, depois eu vou mais pra frente. Eu vou começar do zero, né, gente? Eu, assim, desde que eu tenho, assim, consciência, na minha cabeça mesmo, desde que eu tenho, assim, lembranças, né, gente? Porque a gente começa a lembrar das coisas da nossa vida até uns 3, acho que com uns 3, 4 anos de idade a gente já começa a lembrar, né? Antes disso a gente não lembra de nada, não. Então, assim, eu acho que mais ou menos uns 6 anos de idade, gente, é aonde eu já tenho lembrança aí de eu ter feito alguma coisinha com um coleguinha. Mas o que eu tô falando aqui, eu não tô fazendo esse vídeo pra ficar me vitimizando. Ai, porque eu fui abusada. Eu não tô falando isso não, gente. Eu tô fazendo um vídeo aqui pra falar sobre o que passou na minha vida, que eu mesmo que fazia. Eu sei que assim, gente, com 6 anos de idade mais ou menos, eu já tenho lembrança na minha cabeça de eu fazendo sexo oral em amiguinhos meus, amigos meus com idades semelhantes, idades ali entre 8 e 9 anos de idade. Porque a criança, ela é muito curiosa, né? Ela é muito curiosa. E eu fico assim, gente, como é que pode? Tem hora que eu fico assim, lembrando assim, hoje em dia pra mim, sabe? Tô cagando e peidando pra isso. Tipo, foi uma coisa que passou. E era eu. Isso que é o engraçado desse vídeo, dessa história toda que eu vou contar pra vocês. É que sempre fui eu que fui atrás. É isso que eu acho muito engraçado, sabe? E eu sei que quem deixava é que era muito errado, porque eu era muito pequeno. Mas, né, gente, aconteceu. Enfim, eu sei que, ó, 6 anos de idade, eu tenho muitas lembranças disso. É lógico que eu não vou falar nome de ninguém aqui, né, gente? Até porque era eu que fazia isso, né, gente? Mas assim, eu não tinha consciência de nada, mas era uma coisa que eu fazia porque eu era muito curioso. Eu sou uma pessoa que eu tenho 300 escorpião no meu mapa. Todo mundo sabe que escorpião é o signo do sexo, é o signo do fogo no rabo mesmo. E eu, pra depois falar que a astrologia não tem sentido, né? Eu tenho um monte de escorpião no meu mapa astral. Não sei se isso tem influência, né, gente? Assim, eu acho que tem. Porque eu sempre fui uma criança muito curiosa, gente. Nossa, eu ficava assim, doido. Eu lembro assim que, tipo assim, eu com 8 9 anos de idade, aí eu já ficava assim, ai, gente, será como é que é o piruzinho daquele coleguinha ali? Eu ficava desse jeito, gente. Eu ficava curioso. E eu ficava assim, ai, gente, será como é que é? Será que tem cabelo? Será que não tem cabelo? Porque eu não tinha, né? Eu era uma criança e eu ficava morrendo de curiosidade. E eu sempre tive uma coisa assim muito forte assim que eu ficava doido pra poder fazer sexo oral nos meninos. Pra mim aquilo ali era uma brincadeira. Pra mim aquilo ali era uma brincadeira e eu achava aquilo o máximo. Eu não sei como é que pode uma coisa dessa. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu era uma criança, era uma coisa que passava na minha cabeça e eu simplesmente tô me abrindo aqui pra vocês, né, gente? Mas é muito doido isso. Eu sei que, olha só, aí assim, a minha infância eu tive muito esses períodos. É, eu já ia falar assim, eu nunca fui abusado, né? Tem muita gente que vai contestar, vai falar nesse vídeo, ah, você foi abusado sim, né? Mas, assim, porque desde muito pequeno eu fiquei com caras, tipo, eu fiquei com um monte de menina assim novo, assim, mais ou menos com idades semelhantes. A maioria das vezes eu ficava era com caras muito mais velhos, tipo assim, eu cheguei a fazer algumas coisinhas assim com caras de, sei lá, já 16 anos, 25 anos, 32 anos. Eu cheguei e tipo eu com 12 anos, entendeu? Então assim, era pedofilia total, mas eu fazia isso, era eu que corria atrás, gente. Eu ficava besta. Tipo assim, se eu ia brincar de pique-esconde, alguma coisa assim, eu ia correr atrás de fazer essas coisas, porque eu ficava super curioso pra saber como que era o piruzinho do colega, porque o meu era pequenininho, não tinha cabelo, não tinha nada, e eu ficava assim, ai, como é que é o do colega, né, gente? E eu acho muito doido isso, porque essa coisa minha de ter iniciado essa vida sexual tão cedo, gente, tão prematuro, né? Foi uma coisa que
Eu acredito que atrapalhou muito na minha vida, né? Porque foi uma coisa assim que eu quebrei estágios, né? Eu saí pulando tudo quanto é estágio na minha vida. Era pra eu estar fazendo isso agora, tipo, eu tô com 23 anos, eu tô com meu corpo muito mais maduro, eu tô, entendeu? Nossa, e eu fiz isso muito cedo. Aí hoje em dia eu fico assim pensando, né? Até tem muitos vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre várias coisas assim de assexualidade, de sexualidade no geral, inclusive eu falo de assexualidade também e tudo mais. E eu fico assim pensando, gente, pra você ver, né? Será se muitos dos conflitos, dos problemas, das barreiras que eu criei na minha mente com relação a sexo, com relação a manias, alguma coisa assim, será que não foi por conta dessa minha quebra de barreiras, mesmo de regras, que eu saí pulando tudo quanto é estágio? Será que não foi por causa disso? Criança é bicho curioso. Criança é bicho curioso demais. E tipo assim, eu acho que se a gente não ficar em cima, às vezes, né, ficar assim dando uma observada e tudo mais, criança pode fazer muitas coisas por vontade própria, né, gente, que não deveria fazer e que acaba pulando estágios da sua vida, sabe? E isso lá na frente pode acarretar de uma forma muito negativa, né? Então esse vídeo ele fica mais ou menos para isso mesmo, para vocês observarem mais, se vocês têm um irmão menor, uma irmã menor, até para não ser abusado, né, gente? Hoje em dia o que mais tem aí é isso, a gente é pedófilo, a gente querendo abusar e tudo mais de criança, Deus que me defenderá, gente. E aí eu fico vendo essas coisas assim, né? Eu, graças a Deus, para você ver, né? Como que eu sempre fui pra frente, sempre novinho, querendo fazer coisa aí com os caras nada a ver, tipo, eu nem tinha consciência de nada, né? Tipo, eu tô falando de coisas assim, de 12 anos pra baixo, não tô falando de 15 anos, nem 16 não, porque aí a pessoa já tem vergonha na cara mesmo, isso aí já é cachorrada da pessoa mesmo, né? Agora, gente do céu, eu fico bobo assim, sabe? Aí eu fiz, enfim, né, gente? Esse vídeo é meio que isso mesmo, só pra eu me abrir com vocês, que vocês sabem que aqui no canal eu falo de tudo, eu não tenho vergonha. E também pra poder vocês ficarem de olhos, né? De repente já ter filhos, eu não sei quem é que tá vendo esse vídeo, né, gente? Prestar mais atenção, porque a criança é curiosa e às vezes ela pode se meter em algumas situações que ela nem tem, sabe? Ela nem tem raciocínio sobre aquilo e ela vai lá e entra em situações assim, nada a ver, que pode trazer muito conflito para ela. Agora, assim, tentando assim, recapitular bem, eu tô até lembrando de algumas poucas épocas assim que eu cheguei a fazer alguma coisa assim, que eu era muito novo e que eu ia pra escola e eu ficava assim, sabe? Tipo, eu ficava lembrando aquilo demais, porque na minha cabeça era aquela coisa assim, né? Tipo, proibidão. Tipo, ninguém pode saber, aconteceu isso aqui, ninguém pode saber. Na minha cabeça tinha isso, né? Que ninguém podia saber. Mas, tipo, parava aí. Tipo, eu não tinha noção de nada. Eu só sabia que ninguém podia saber. E aí eu fazia essas coisas e depois acabava afetando até na escola, porque eu ficava lembrando demais disso. Eu ficava pensando assim, sabe? Tipo assim, nossa, sei lá, eu fiz isso aqui, eu fiz isso e tal. Com aquela pessoa. Gente, é muito doido isso, viu, gente? E eu sei que esse vídeo, gente, ele é uma coisa assim que, por mais que pareça um bicho de 7 cabeças e tudo mais, eu sei que esse é um vídeo que muita gente não tem a coragem de fazer o vídeo que eu fiz. Porque quantas pessoas que não já passaram pela mesma coisa que eu não tô falando de ser abusado, não. É lógico que o fato de eu ter ficado com um cara mais velho e que esse cara ter aceitado eu ter ficado com ele, ficar que eu tô falando não é fazer sexo anal não, tá, gente? É masturbar, fazer sexo oral, essas coisas. Mas do mesmo jeito, era muito errado para aquela época. Se você tem alguma coisa na sua vida que você tenha passado parecido, se você também era tipo eu, assim, que não tinha noção de nada e fazia umas coisas assim, ou se você também de repente passou por situações que você realmente foi abusado, alguma coisa assim, comenta aí nos comentários, né, gente? Porque esse é um tema assim muito doido que eu acredito que muitas pessoas não tem coragem de falar no YouTube, mas muitas pessoas passam por isso, gente. É uma coisa tão comum a pessoa passar por isso na infância. É muito fácil, porque pai nenhum, mãe nenhuma, ninguém consegue ficar 24 horas em cima de uma criança, né? E até os 12 anos de idade, a criança ela é muito curiosa, gente. Pelo amor de Deus, a gente fica muito curioso. Até porque esse é um assunto que ele não é muito falado, né? A criança ela não cresce assim com os pais falando sobre isso, né? Hoje em dia que as escolas falam um pouco sobre isso, quando vem algum desenho, assim, em um livro, alguma coisa assim, também já é motivo de entrar religião no meio e tudo mais, né?
E enfim, é um assunto muito vasto, né? Tem países aí que as crianças, elas não têm esse tipo de amarra, né? Esse tipo de tabu. Criança desde novinha mesmo, é super comum. Eu esqueci o nome do país agora, mas é super comum. Criança tipo de 4 5 6 7 anos assim, umas brincar com as outras assim, dessas brincadeiras e pulando para sexo, um monte de coisa assim. Eles conhecem isso super rápido na infância deles. Não sei o que que isso acarreta lá na frente, no desenvolver né, gente, da adolescência, da fase adulta, não sei. Eu sei que, assim, né, gente, cada região do planeta tem um pensamento diferente, tem uma coisa diferente. Esse é um assunto que eu não tenho vergonha de falar por conta disso. Porque é uma coisa tão comum, tão normal, só não é muito falada, né? Principalmente quando é uma coisa, assim, muito nova, né? Mas é uma coisa muito comum, tá, gente? E às vezes tá acontecendo do seu lado e você não tá sabendo. E ao meu ver, hoje em dia, eu vejo isso como uma forma negativa. Eu acho que não deve acontecer e deve se ficar de olho nas crianças, porque tem muita criança safada, e tem muita criança que é safada, tá? Que não é só a gente adulta que fica abusando, não é criança que é safada mesmo. E sai extrapolando tudo quanto é fase da vida. Inclusive, teve uma época que eu vi o Ronaldo Esper. O Ronaldo Esper, tem muita gente que não gosta dele, mas eu vi ele falando uma coisa que eu fiquei besta, porque parece que ele falou pra mim. Ou gente, ele teve uma vez que ele falou isso na televisão, que tem muita criança, que a criança, ela é safada. A criança, ela se insinua. A... Gente, falando assim, parece que eu tô defendendo quem é pedófilo, alguma coisa assim. Eu não tô. Eu tô falando a realidade mesmo, gente. Porque tem criança que é essa. Eu era criança safada demais, gente. Depois que eu cresci. Engraçado, depois que eu comecei a pegar uns 14, 15 anos, é que eu comecei a ficar todo vergonhoso, todo não sei como, não tem mais coragem de chegar em ninguém pra fazer esses trem assim. Hoje, mas antigamente. Ai, ai, minha filha, você tá por fora. Não sei que diabo é isso, né, gente? Hoje eu acho até graça, assim. Mas assim, eu olho pra esses trem antigamente, eu acho assim, até graça, sabe? Mas eu, no fundo, eu sei que no meu subconsciente afetou sim, não era pra eu ter feito isso, né, gente? Então, assim, né, fica de olho nessas crianças aí, gente, tá? Era só um compartilhamento que eu queria ter com vocês, pra vocês terem noção de que isso é uma coisa comum, tá, gente? Enfim, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, tchau, e fiquem com Deus.